A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com um novo quadro aqui no nosso canal, dizendo é pecado ou não é, né? É um novo quadro que nós estamos tendo aqui. Ontem eu falei sobre se a mulher pode ou não denunciar o seu agressor. É pecado ou não é pecado a mulher denunciar o seu agressor? Depois de você ver esse vídeo aqui de hoje, você vai lá, corre lá e assista o vídeo que eu fiz ontem também, em nome de Jesus, que é um vídeo muito importante, principalmente para os dias de hoje. Mas o tema hoje é pecado mulher ser pastora? É pecado a mulher falar na igreja, com base aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 34, a qual o apóstolo Paulo fala? É pecado a mulher falar na igreja, profetizar, cantar, esse tipo de coisa? É pecado isso? É sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações e dê o seu like, que é muito importante aqui no nosso canal. Amém, queridos? Se você não é inscrito, você vai se inscrever, vai acionar o sininho e depois você vai acionar a opção todas. Assim, todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você vai receber aí no seu celular, amém? Vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo disse. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, diz assim: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se puderem querer aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Paulo fala que é vergonhoso a mulher falar na igreja. Será que o apóstolo Paulo está sendo machista com relação a isso? É o que nós vamos aprender aqui na palavra de Deus. Primeiro, queridos, a gente precisa ver o que acontecia lá na igreja de Corinto. Eu costumo dizer que a igreja de Corinto era uma igreja cheia do Espírito Santo, mas era uma igreja muito bagunçada, né? A gente percebe, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, na ceia do Senhor, o apóstolo Paulo ensinando como ceava. Por quê? Um dos textos mais interessantes que a gente vê é que o apóstolo Paulo fala para esperar o seu irmão chegar, para depois ceiar. E se você tem fome, come em casa. Por quê? Porque os irmãos chegavam, comia tudo que tinha na ceia e ia embora, e quem chegava depois não tinha nada, não tinha mais ceia. Era muito bagunçado. O apóstolo Paulo fala para você examinar você mesmo, porque o pessoal ia tomar ceia de qualquer jeito, cheio de pecados, ou seja, era uma bagunça. E naquela época também, nos dias de culto, quando estava tendo culto, as mulheres atrapalhavam os cultos com perguntas no meio do culto. Imagine você pregando e toda hora uma pessoa interrompendo, fazendo pergunta para você. Imagine você pregando e toda hora alguém se levanta, vou profetizar, e começa a falar em línguas estranhas, alta no culto, no meio da pregação, aquela desordem total. A igreja de Corinto era assim. A igreja de Corinto era muito bagunçada. E o que existia naquela época? Naquela época existia um templo das 1000 prostitutas. Era um templo que tinha 1000 prostitutas. Elas cultuavam Afrodite, que era a deusa do amor. Então aquelas mulheres, elas tinham uma certa regalias ali naquele culto das prostitutas, né? Então, quando elas iam se convertendo ao cristianismo, elas achavam que tinha que ser da mesma forma. Eu sou uma espécie de líder, eu preciso falar, eu quero desfalar o que eu tenho para dizer. Achavam que era da mesma forma, bagunçado, do jeito que era lá no templo lá de Afrodite, das 1000 prostitutas. Então era muito complicado, eles vinham com termos pagões, sabe, era muito complicado naquela época, era uma bagunça, uma desordem total. E o apóstolo Paulo, ele queria organizar aquilo ali, porque as irmãs judias, né, as judeias, elas, nos cultos que eles faziam, os judeus faziam, as mulheres ficavam separadas dos judeus, e elas ficavam em silêncio. Então o apóstolo Paulo queria fazer mais ou menos o modelo que era um culto judeu, né, com eles. Mas os gregos tinham uma bagunça muito grande. Então não é que as mulheres não podem falar na igreja. Não é que é pecado as mulheres falar na igreja. Não é que é pecado você ver uma mulher pastora. Não é nada disso.
É porque naquela época a bagunça na igreja era muito grande. Você imagina a pessoa pregando e todo mundo falando ao mesmo tempo. E principalmente as mulheradas. Mulherada então falava e queria colocar suas ideias. O apóstolo Paulo falou: meu, fique calada. E se você tiver alguma dúvida, pergunta para o seu marido dentro de casa. Não faz isso, né? Não interrompa o culto. Era isso. Hoje em dia, querido, hoje é bem diferente. Hoje nós temos professoras. Hoje nós temos engenheiras. Hoje a nossa cultura hoje é muito diferente. Se a gente tivesse a mesma cultura de antigamente, o nosso mundo não evoluiria. Hoje nós temos arquitetas, nós temos engenheiras, nós temos médicas, nós temos professoras que ensinam os vossos filhos, professoras que nos ensinam. Existem professoras universitárias que, se você que é homem, é pastor, vai lá na faculdade, vai ter uma mulher lá que vai mandar em você, vai ensinar você. E por que não pode existir uma pastora? A gente não vê esse tipo de proibição na Bíblia Sagrada. Quem proíbe muitas das vezes é o homem, que acha que tem que ser dessa forma. Obviamente, é legal não, é correto a pessoa ser casada, né? A pastora ser casada com um homem que também deve ser pastor da igreja, e os dois pastorearem juntos, para que não haja esse tipo de coisa, né? Então é legal, interessante isso também. É legal que existe, que eles possam andar em dois. Não é bacana andar só com um, mas não é pecado existir pastora na igreja. Não é pecado uma irmã cantar na igreja. Eu já cantei com várias irmãs na igreja também. Qual o problema? Não é pecado a irmã profetizar na igreja. Não é pecado a irmã orar na igreja. Não é pecado esse tipo de coisa. Tá bom, gente? Então é por isso que eu quis explicar aqui por que o apóstolo Paulo colocou isso. E muitas das vezes há irmãos que colocam isso como princípios bíblicos, como doutrina na igreja. Não, mulher não pode falar e pronto, e acabou. Existem igrejas que as mulheres ficam separadas até hoje e não falam na igreja. Só homem, pronto. Entendeu? E existem igrejas que as mulheres podem profetizar, podem cantar, podem pregar, podem ser pastoras. Na minha igreja, por exemplo, nós temos pessoas que cantam, pessoas que oram, mulheres que pregam. Não tem problema nenhum nisso. Então, eu espero ter ajudado você aqui nesse texto do apóstolo Paulo, em que ele diz que as mulheres devem ficar caladas na igreja, que as mulheres devem perguntar para seus maridos na igreja se elas tiverem alguma dúvida. Amém? Então, não é pecado as mulheres falar na igreja. O que é pecado é da forma que era lá na igreja de Corinto, que era uma bagunça, uma baderna. E o apóstolo Paulo estava apenas tentando corrigir a liturgia do culto, o culto que eles faziam naquela época. Amém? Então, espero ter ajudado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, manda esse vídeo para pessoas que precisam ouvir em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.